Dá pra comparar Janja com a Michele? Quem é o gostosão aí? Fala, verdadeiros patriotas, como é que cês estão? E a visita de Bolsonaro a Tubarão, Santa Catarina, flopou. Segundo estimativas, o evento em que o bucho de égua discursou para apoiadores contou com pouco mais de 1.500 cabeças de gado. Tubarão ficou conhecida através de Dona Fátima, ninguém nada mais, nada menos que ela, a véia cagona que participou dos atos golpistas do 8 de janeiro em Brasília e que foi condenada a 17 anos de cana meses atrás. A coisa pro Bozo não tá fácil, não. Santa Catarina é um dos maiores redutos fascistas no Brasil, onde ele tinha apoio de quase a totalidade de moradores. Não que os catarinas, também conhecidos como os europeus da Shopee, deixaram de serem fascistas do dia para a noite, estão chutando o rabo do inelegível, mas por ele não ter cumprido com as balelas que havia enfiado, não só na fascistada de Santa Catarina, mas em toda a gadaiada que clamavam pelo golpe com o capitão Bucho de égua no poder, como não deu certo e hoje estão caindo na real de que foram usados o tempo todo por um idiota que sabia que jamais conseguiria dar o tal do golpe, nós avisamos. Mas quem marcharia e cantaria hino para pneus no lugar deles? Mas a coisa está mudando. Pelo evento de Tubarão já se pode notar que o meliante está desidratando até mesmo onde era mais idolatrado há alguns meses atrás. Será que a galerinha de Santa Catarina está começando a acordar e enxergar quem realmente é esse escroto? Tomara que sim. Consegui navegando sozinho, navegando por instrumentos, já que os servidores da vara sempre foram hostis a qualquer iniciativa, sempre foram e são ainda hoje muito leais a Moura e Dallagnol. Eu consegui retirar o sigilo dos processos mais importantes, quais sejam a conta bancária que chegou a acumular uma transferência de 5 bilhões de reais de dinheiro da União. Era secreto, sigilo do Moro imposto desde 2016, desde multas pagas por partes, desde os 100 milhões de dólares devolvidos pelo Pedro Barusco. Valores dos acordos de leniência foram os valores que de fato engordaram a conta, isso que algumas pessoas chamam de orçamento secreto do Moro. Esse dinheiro ele estava parado e ele tinha uma gestão discricionária por parte do Moro e da Gabriela Hart. Na realidade, o dever legal que eles tinham era de recambiar esse dinheiro todo, essa montanha de dinheiro, 5 bilhões de reais, para os cofres da União, depois que os processos terminassem. Sim. O que aconteceu foi exatamente o oposto. Durante o trâmite desses processos, eles foram paulatinamente liberando valores muito significativos, bilionários, para a Petrobras, eles consideravam a Petrobras como vítima dos processos, a Petrobras, por sua vez, pega esse dinheiro e recambia esse dinheiro para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por sua vez, firma um termo de cooperação com o Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, dizendo, olha, 90% desse valor, cerca de 2 bilhões e meio de reais, na época, serão destinados para a Força-Tarefa Ministério Público Federal do Paraná, que nem CNPJ tem, porque quem comanda o Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República, aqui em Brasília, e o Ministério Público, como instituição que faz parte, que tem que estar as verbas orçamentárias previstas no projeto de lei orçamentária, eles têm um CNPJ, uma gestão própria, e estão sendo fiscalizados sempre pelo Tribunal de Contas da União. O que se pretendia fazer com esse valor era a constituição de uma fundação privada gerida por eles próprios ou por suas respectivas esposas ou pessoas da sua confiança e que não estaria sujeita ao controle do Tribunal de Contas da União. Então, o dinheiro era da União, foi liberado de forma assodada, indevida, segundo o que apurou o Conselho Nacional de Justiça, para a Petrobras. Por que assodada? Porque a lei diz, Leandro, que antes de terminar o processo, você não pode liberar dinheiro em espécie para uma das partes. Por quê? Se o processo for revertido num tribunal superior, como é que faz? O dinheiro já foi embora. É o que está acontecendo agora. Agora, o que nós temos hoje, desculpe, só para finalizar,
É um sem número de advogados que estão pedindo, dizendo o seguinte: olha, nós revertemos o resultado do processo, nós queremos o dinheiro de volta. Aí quando vão buscar esse dinheiro na vara, a vara diz: não, esse dinheiro já foi destinado pelo Moro e pela Gabriela Hart para a Petrobras. Não tem mais como voltar. E essa grana, então, volta para o Brasil, mas ela não volta para a população. Ela volta destinada para uma conta com um CNPJ que estaria sendo criado de uma fundação privada, que seria gerenciada pela Lava Jato. Então, se eu compreendi, é uma espécie de triangulação de dinheiro, né? Você pega esse dinheiro, manda para fora e repatria esse dinheiro, e esse dinheiro vai parar na mão de privados. É mais ou menos isso que aconteceu? Sim. Na realidade, é o sistema clássico de lavagem de dinheiro. Você se utiliza de interposta pessoa para tentar tornar esse valor irrastreável. Qual era o objetivo? Era escapar. Parece paradoxal, mas agentes públicos brasileiros, procuradores da República, juízes federais, tentando elidir a incidência da lei brasileira, que é muito clara. Tanto as normativas do Conselho Nacional de Justiça quanto a lei brasileira diziam categoricamente: o dinheiro arrecadado com multas, pagamentos, leniências tem que ir para a União. O que eles fizeram para escapar dessa força atrativa da União, dessa lei gravitacional que dizia que o dinheiro tinha que ir para os cofres da União, porque ele pertence a todos nós, claro, foi destinar... Eles, num primeiro momento, segundo o CNJ, isso eu também constatei, eles forçaram a Petrobras, eles pressionaram a Petrobras, os procuradores da Força Tarefa, a colaborar com a Força Tarefa. Num segundo momento, quando eles começaram a colaborar, se estabeleceu um termo de compromisso entre a Petrobras e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então houve uma triangulação nesse meio do caminho, graças aos diálogos que vocês heroicamente revelaram da Vaza Jato. Ficou muito claro que os procuradores recebiam advogados, inclusive de escritórios de advocacia em Curitiba. Sim. E aqueles que deveriam fazer a compliance da Petrobras acabavam também repassando informações importantes aos norte-americanos. Então, houve um sistema, assim, na minha percepção, como professor, estou aqui como professor, não como juiz, como professor da área de direito penal, de um sistema clássico de lavagem de dinheiro. Então, o dinheiro iria para os Estados Unidos, voltaria para a fundação. Esse é um esquema que já é uma segunda etapa, Leandro, daquilo que eles vinham fazendo no início dos trabalhos em 2015. Em 2015, nós tivemos lá na 13ª Vara, em Curitiba, o primeiro acordo de leniência firmado, né, e homologado e tornado sigiloso, até a minha chegada, entre a Camargo Correia e os procuradores da Lava Jato. Pasmem todos, ao final esse termo de leniência dizia categoricamente que os 750 milhões a serem pagos para Camargo Correia seriam destinados diretamente à força-tarefa aos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Ou seja, não havia sequer a triangulação em 2015. Então, quando veio o grosso do dinheiro em 2016, muito provavelmente se imaginou uma forma de evitar tanto a fiscalização do TCU, como que o dinheiro fosse para os cofres da União, porque era o dinheiro de todos nós. Claro. Então, o nosso dinheiro foi enviado para os Estados Unidos. Havia, de alguma forma, uma atuação sincronizada também entre o juízo e o advogado que representava a Petrobras como assistente de acusação, o René Ariel Dotti, que foi escolhido na época pela Petrobras, até hoje não sei exatamente quais foram os critérios, era um grande jurista, é verdade, mas a Petrobras sempre teve advogados que bem representaram a empresa. Ele começou a atuar nos processos e a Petrobras, os advogados da Petrobras anuíram com essa triangulação com os norte-americanos. Tudo isso não sou eu que estou falando. Eu peço até que as pessoas que estão em casa, se tiverem um tempinho, leiam o relatório produzido depois de um ano de investigação pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que é o grande herói dessa história. A investigação é minuciosa, foi feita por um delegado da Polícia Federal, o Dr. Ézio Silva, e com os rigores da técnica e rastreando aquela questão de follow the money, né, siga o dinheiro, ele conseguiu, né, rastrear essa triangulação e deixar muito claro. Então, houve sim um esquema clássico de lavagem, claro que isso está sujeito agora a uma apreciação das instâncias competentes. O relatório final do ministro Salomão, depois de um ano de investigação, concluiu isso: a existência de indícios de corrupção, existência de indícios de tentativa de peculato. Peculato é o roubo do dinheiro público, roubo do dinheiro da União para fins privados. Só não aconteceu graças a quem?
graças a uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, chamado por alguns de Alexandre o Grande hoje, no sentido de cortar o trânsito desse dinheiro que viria dos norte-americanos para as contas dessa fundação privada. Agora nós estamos vendo aí um vídeo do Bolsonaro, lá em Rondônia, foi visitar a casa de uma família lá, que faz parte de um dos Debi Lloyd, que foi destruir os três poderes. Aí ele foi lá em Rondônia para visitar a família do preso, que está preso porque estava destruindo patrimônio público. Aí eu estava olhando a reportagem, o cara tem 6 filhos. Olha só, o cara sai de casa, deixa a mulher com 6 filhos para ir destruir patrimônio público, para bater no peito e falar que é Deus, pátria e família. O cara sai de Rondônia para destruir patrimônio público e deixa a mulher com 6 crianças. Aí vocês me falam, depois é nós que é doente, depois é nós que é doido da cabeça. O cara pegou lá mais de 15 anos de cadeia e deixou a família abandonada. Tudo isso para apoiar um genocídio. A principal promessa do senhor nessa campanha é a geração de 2 milhões de empregos. É um número muito expressivo diante de um cenário que a gente tem, em números oficiais, 500 mil desempregados na cidade de São Paulo. O senhor já falou que vai incluir não só os desempregados oficiais, mas também quem recebe auxílio, né, como Bolsa Família. Sua conta é um pouco mais elástica do que o número de desempregados oficiais, correto? Quantas cidades tem na região metropolitana, você sabe? 38. E aí você tá contando o desemprego só... Eu vou voltar ao vídeo, vou interromper só um pouquinho, sabe? Eu acho muito engraçado que ele acha que só ele tem acesso a informações, que as informações são sigilosas. Provavelmente ele recebeu no zap da tia Lola também. Ele, quantas cidades tem aqui no entorno de São Paulo, você sabe? O cara, 38. Mas eu amei que ele vai gerar mais emprego do que tem de pessoa desempregada. Olha pra você ver. Vai. 38. E aí você tá contando o desemprego só da cidade? O senhor sabe quantos desempregados tem nessas 38 500 cidades? mil pessoas vêm nessa sabe, cidade ele só não com sabe. carro. Imagina com ônibus. Quantos desempregados tem nessas 38 Não cidades? precisa saber, elas querem Não oportunidade de precisa. emprego aqui. Não precisa. Tem menos de 1 Imagina, milhão de entendeu? pessoas. São 120 mil quadras. Só a cidade de São Paulo tem 28 mil. A região metropolitana é maior que a cidade de São Paulo. É maior, mas tem E agora 1 milhão de vamos lá. pessoas E os desempregadas. neném, segundo. Segundo A neném. gente tem todos esses dados aqui. Aham. Aí a gente tem o segundo neném. Se você traz as empresas, as pessoas, elas... A tática do Marçal é a seguinte, como ele não sabe a resposta, ele vai falando várias informações assim desconexas para a pessoa não conseguir perguntar, né? É óbvio que se você vai gerar emprego, você precisa de saber todos os dados, né? Mas o dado importante é só o que ele sabe. 38 cidades, acabou, não precisa saber mais nada. Precisa sim, Paulo. Para ser prefeito, você precisa estudar, meu amor. Você precisa saber do que você está falando. Você precisa de gerar emprego para a quantidade de pessoas que existe na cidade. Aí ele fala que as pessoas vão vir para São Paulo. Oh, meu Deus. Oh, Pablitz. Que vergonha. E ainda tem gente que vota nessa vergonha humilhante aí. O repórter... Ah, não precisa saber esses dados, não. Entendi.